Até de uma maneira simples, quando você quer falar, olha, eu tenho direito, não, tem aqui, ó, tem a escritura, ou aqui, ó, está reconhecido em cartório, está registrado em cartório. Então, o cartório é o sinônimo de correção, de fazer as coisas de modo adequado. Então, essa autoridade moral, nós temos que aproveitar essa autoridade moral para instigar as partes a adotarem comportamentos que são cooperativos, que são virtuosos. Eu faço isso na prática, inclusive, meu cartório é meu laboratório. Então, por exemplo, eu sempre falo, houve uma falha de comunicação, a pessoa, normalmente, quem se sente prejudicado, por exemplo, houve um atraso de pagamento, já começa a pensar as piores situações e já imagina, por exemplo, litigar, eu vou entrar com ação na justiça, ele não vai me pagar. E às vezes é simplesmente uma falha de comunicação. Então, nós temos que induzir as partes nesse sentido, um paternalismo libertário, mas você já conversou? Você já ligou ali para a pessoa e tentou já resolver isso sem... e assim, conversar de uma maneira não cobrando, mas aconteceu alguma coisa? Tem que ter essa perspectiva. Níveis ótimos de informação. Nós trabalhamos com nudes justamente também para falar, olha, você já analisou essa perspectiva? Você, por exemplo, uma compra e venda, a pessoa quer pagar menos ITBI, mas, peraí, você já analisou a perspectiva de que talvez o seu imposto de renda sobre ganho de capital, você vai pagar muito mais do que você está economizando aqui, que você pode sofrer uma sanção fiscal? Então, essa entre outras, as perspectivas. Gerar níveis ótimos de desempenho. Nós procuramos deixar alinhado para que cada um consiga cumprir da melhor forma possível. Até eu sempre cito a ética de Aristóteles, que é fazer com excelência, aquilo que você se propõe a fazer com excelência. Porque isso é bom para você, é bom para a pessoa com quem você faz o contrato, de uma forma imediata, mas também cria uma boa fama de que celebrar contratos com você é vantajoso, que você é uma pessoa confiável, então isso torna mais fecundo o âmbito, o solo negocial, digamos assim. Gerar níveis ótimos de confiança entre as partes. Justamente, isso encaixa com perfeição ao notariado de economista, porque nós fazemos, ou acabamos fazendo essa ponte entre as partes, de falar, olha, não, ele me falou que vai fazer, não aconteceu por conta disso. Não só a gente reporta, como a gente pode documentar. Então, não é só pensando no pior, mas prevenindo o pior. Então, por exemplo, hoje, com o instrumental que o Marco Legal das Garantias nos ofereceu, da comprovação da atestação do inadimplemento do contrato, por exemplo, gera uma confiança maior entre as partes, por quê? O próprio notário ele já explica isso antes. Se a pessoa não cumprir, eu consigo atestar para uma ata notarial que ele não cumpriu, e todas o enforcement, né, todas as repercussões jurídicas desse inadimplemento, ele não vai precisar socorrer ao judiciário, que vai demorar e que acaba sendo aleatório, você não tem uma certeza de uma resposta jurisdicional que vai te satisfazer. Ali não, é objetivo. Não, o contrato não foi cumprido no termo, lugar, modo, é feita a prova e as consequências jurídicas já são produzidas imediatamente. Então, se tem uma confiança maior de que eu sei que a pessoa não vai fazer, não vai me desapontar, porque se ela fizer isso, vai ter consequências e isso vai ser fácil de obter essas consequências. Então, gerar soluções para falhas de mercado, nós conseguimos diminuir essa simetria informacional. Até pela nossa expertise contratual, mas não só por isso, porque nós incentivamos que as partes sejam assistidas por advogados, por exemplo, porque o advogado ele vai saber traduzir melhor do que qualquer outro profissional qual é a real vontade da parte. Às vezes a parte, ela pensa algo, mas ela se expressa mal. Eu quero isso, mas na verdade, ou às vezes ela nem sabe exatamente o que ela quer. O advogado vai saber traduzir isso muito bem. E temos também, e é recomendável para que a pessoa tenha consultoria de outros profissionais que tenham conhecimento especializado sobre o objeto do contrato. Então, dessa forma, conseguimos reduzir a assimetria informacional, a questão das externalidades.
não é só pensar no contrato em si, o que satisfaz todo mundo, mas também pensando naquilo que ele pode repercutir de positivo ou negativo para fora, para além das bordas do contrato, que a gente tem tanto como uma causa de ineficiência do contrato, como uma violação da função social do contrato. Então, que é um aspecto jurídico, que também temos essa instrumentação jurídica para falar, olha, isso aqui você não pode fazer, essa externalidade você não vai poder produzir. Então, daí a função interventiva do notário na economia. Induz comportamentos virtuosos, mas também impede comportamentos que sejam nocivos, ou busca, né, impedir isso. Então, eu acredito que consegui deixar bem claro de que modos o notariado juseconomista ele trabalha nessa questão da eficiência do contrato. Já está, eu posso continuar. Deixa-me ver. Então, aplicação prática, por exemplo, eu acho que é interessante mencionar. Não acho que seria tão interessante ficar reafirmando o que é análise econômica, o que são os instrumentais da economia comportamental, porque a professora, por exemplo, saberia me dar aula que eu ficaria com vergonha de dizer que eu sei alguma coisa sobre isso. Mas, por exemplo, repercussões práticas, e que eu vivencio isso. Por exemplo, inclusive, inicialmente, a ideia era a aplicação desse paradigma nos contratos agrários, a minha dissertação. A gente tem contratos agrários, que são contratos que, por sua natureza, são absolutamente ineficientes. Por quê? Temos uma legislação extremamente dirigista, ela vai falar qual é o prazo mínimo, qual que é a renda que pode se haver, a impossibilidade de você não indenizar benfeitorias. Então, o que na prática a gente observa? Por exemplo, e se trata também de um contrato informal. Ele sequer precisa ser feito por escrito. Então, na prática, o que a gente observa? Os contratos são feitos, quando muito, com um documento particular, ou de boca. As partes colocam lá as cláusulas que bem desejam, a revelia do que diz a lei. Então, coloca assim, a primeira mais clássica é renúncia das benfeitorias. Coloca um prazo que achar melhor, coloca um monte de direito para o proprietário da terra e não para o arrendatário. E aí aqui temos, no meio do contrato, se para o arrendatário não está satisfatório, ele entra com ação na justiça e anula essas cláusulas. Então, por exemplo, além do notário juseconomista chegar e falar, olha, você quer fazer um contrato agrário? Peraí. Então, tem essas várias questões que não precisam ser inicialmente ponderadas. Eu não vou conseguir, por exemplo, prevenir ou impedir que que as benfeitorias não sejam indenizadas, mas eu vou poder estabelecer mecanismos de concatenação de que benfeitorias vão ser feitas, qual vai ser o controle para a realização dessas benfeitorias, se são efetivamente necessárias para aquele objeto, daquele contrato, da realização daquele objeto, o valor em ser despendido, porque tudo isso vai ter que ser indenizado, a forma como isso vai ser indenizado, e até propor uma alternativa, que não um contrato agrário, mas que pode eventualmente satisfazer, que é a constituição do direito de superfície, que ele te dá uma liberdade até maior de tempo, de remuneração, de criação de regras específicas. Então, não é simplesmente chegar, fazendo até uma comparação entre o notariado do tipo latino, que é o que temos hoje, a pessoa quer fazer um contrato de arrendamento, tudo bem, contrato de arrendamento, vamos analisar isso aqui. E vamos fazer o contrato de arrendamento. O notário juseconomista vai falar, para que você quer? Você sabe que tem isso aqui? Porque, às vezes, por exemplo, essas questões de prazo, limitação de renda, a necessidade de indenização de benfeitoria, desestimula a realização de contrato. Então, a pessoa, às vezes, tem a propriedade rural, ela não tem aptidão para produção, e para ela fica tão leonino um contrato de arrendamento que para ela não interessa. Dependendo da pessoa, da circunstância, já pode ser interessante. Então, é interessante a gente oferecer essas possibilidades.
Outra questão que eu acho que também é interessante abordar é trabalhando inclusive com economia comportamental, sabendo que as pessoas têm o sistema 1 e 2, né? Um mais rápido, mais intuitivo, mais responsivo, e o outro, segundo, que é mais reflexivo, que gasta mais energia, então ele é mais cansativo. Até nisso conseguimos trabalhar. Por exemplo, para que as partes se dediquem àquelas cláusulas que são fundamentais do processo decisório dela. Por exemplo, num contrato de compra e venda, o preço, vamos dizer, o pagamento ainda vai ser realizado, o preço, a forma de pagamento, são questões que ela precisa sentar, analisar e falar, isso aqui para mim compensa ou não, análise do próprio custo de transação. Agora, por exemplo, questões referentes a qual a data, melhor data para ser efetivado o pagamento. Isso é uma questão que não vai influenciar tanto, via de regra. Então, essas questões a gente deixa para quando a pessoa já está mais exaurida, falar, agora sim, vamos entrar na parte aqui que são mais, mais intuitivas, ou que não precisam de uma análise mais ponderada. Então, temos todos esses aspectos. Lógico, é uma dissertação de quase 120 páginas. Eu adoraria adentrar em, com mais... algo que eu acho que também ainda vale a pena mencionar, é que eu estava me preparando para para uma apresentação um pouquinho maior. O fenômeno daquilo que eu proponho de ajudicialização, eu acho que também é fundamental destacar. Não é desjudicializar. Diferente, não é uma palavra gratuita. É um movimento de ajudicialização. Não vá para o judiciário. E não é uma crítica ao judiciário, muito pelo contrário. É um chamamento, uma exortação à racionalidade das pessoas. Sentem e resolvam seus problemas. E assim, porque você depender do judiciário que já está completamente assoberbado, pedir para que o judiciário seja mais eficiente, se nós não conseguimos resolver nossos próprios problemas, eu não digo que é uma hipocrisia, mas um devaneio. Então, o que eu proponho é que fuja do campo de visão a ideia de buscar o judiciário. Teve algum problema? O contrato não está satisfatório? Preferências mudam conforme o tempo. A própria incompletude do contrato, surge uma situação superveniente que não foi analisada, que não foi ponderada antes, sentem, conversem, resolvam. E para isso, venham ao cartório, porque vai ter uma instituição firme, séria, imparcial, com conhecimento jurídico para instrumentalizar isso. Estejam assistidos por advogados. Essa também é uma exortação que eu faço. A ideia de que você tem um advogado não significa litígio, não significa briga, significa que você estará assistido por um profissional que tem conhecimento jurídico, que sabe a sua situação e que vai defender o seu interesse para compor, para criar uma solução para aquilo ali, sem pensar em entrar no judiciário de litigar. A ideia é deixar o judiciário para quem efetivamente precisa da decisão de um terceiro interessado, não interessado, que tenha força para fazer cumprir suas decisões. O que eu proponho nesse paradigma, como resultado da minha pesquisa, é que as pessoas devem resolver seus próprios problemas, mas é necessário que haja um mecanismo para que isso se efetive de forma concreta, não apenas teórica. Acho que por isso, por exemplo, que mediação e conciliação, a própria arbitragem não teve tanta adesão ainda. São questões novas que as pessoas ainda não se acostumaram. Os cartórios, por exemplo, por outro lado, já são instituições que gozam dessa confiança e que não são um local para se litigar, para ter uma altercação, um conflito. É o lugar para resolver o problema. Eu acredito que, fundamentalmente, daquilo que eu acho que seria o mais interessante e contextual da dissertação, seriam essas questões. Até porque eu não quero cansá-los. Bom, obrigado, Ricardo.
Vou passar a palavra ao professor Fabiano Fernando da Silva, mas antes gostaria de destacar a coragem do mestre em propor esse tema, atingindo o núcleo duro do cartório latino, e sua razão de existir. Talvez a proposta possa ser vista como muito pretensiosa, irrealizável, ou como uma mera extrapolação da experiência pessoal do mestre no exercício da função notarial, como um erro de falsa generalização. Mas quem pensa assim, eu acho que está errado. O mérito da tese que tivemos a honra de dirigir consiste em propor uma melhoria qualitativa e ter a coragem de questionar o exercício da função notarial a partir de dentro. É uma visão autocrítica com uma visão de melhoria. Com esse pretexto, a dissertação do mestrado aborda outros temas centrais do pensamento jurídico contemporâneo, na tensão entre direito positivo e axiologia, entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. É um trabalho de seu tempo, que olha para um tema clássico e insere na realidade contemporânea com valiosas ferramentas de teoria geral. Nunca se falou tanto de boa-fé como neste tempo e nunca se atuou tanto de má-fé como hoje. Sem dúvida, merece avaliação, provocação e crítica. Essa tarefa permanece nas mãos dos ilustres membros do tribunal, a quem passaremos a palavra em sua ordem. Entre eles, a professora Luciana Luc Taijun, economista e diretora da Associação Latino-Americana Ibérica de Direito e Economia. Professor Fabiano, a palavra é sua. Boa tarde a todos, na pessoa do professor Marcelo, doutor orientador desta banca. Professor, assim como o senhor tive acesso ao trabalho, nos aprofundamos juntamente com o mestrando neste trabalho, com a missão de conduzi-lo, né, em ordem metodológica e de mérito, embora, né, diante de uma autoridade da análise econômica do direito, como são a doutora Luciana e o doutor Rafael, eu me reservo no direito de manifestar posteriormente e dar as honras à nossa convidada externa, a doutora Luciana, para que, né, nos brinde com o conhecimento e análise detalhada dessa dissertação. Obrigado, professor. Professor Rafael de Lassari, a palavra é sua. Vamos deixar por cortesia da casa, vamos deixar a professora Luciana na condição de membro externo, se todo mundo concordar, que eu acho que ela que é a segunda principal estrela aqui da tarde, né? A primeira estrela é o Ricardo, né? E a segunda principal estrela é a Luciana. Se vocês não se incomodarem e a professora se sentir confortável, poder começar para a senhora, tudo bem? Professora Luciana Luc, uma honra, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, eu quero agradecer imensamente pela honra de estar aqui hoje. Eu digo sempre que participar de uma banca é um voto de confiança, né, dos professores aqui, dos dois orientadores, do candidato, né, então quero cumprimentar, já fazendo agradecimento ao professor Fabiano, ao professor Marcelo, cumprimentar o professor Rafael também, e cumprimentar o Ricardo, né. Eu não sou estrela hoje, pelo amor de Deus, minha participação, inclusive, vai ser breve. Eu quero começar dizendo que eu aprendi muito, né, assim, todo esse histórico aqui, toda a natureza, né, do trabalho, do notariado, realmente eu aprendi bastante. E eu fiquei muito, muito, muito surpresa, assim, com um tema tão... não é que seja original, porque eu estou vendo, assim, faz 20 anos que eu estou dedicada integralmente à pesquisa, né, e ao ensino da análise econômica do direito, e eu vejo muitas, né, exercícios de aplicação da análise econômica do direito, né, em diversas áreas, e claro que o notariado seria, assim, né, de fato, uma área muito adequada para usar essa lente, né, eu sempre digo que a AID é uma lente.
mas eu fiquei muito surpresa com a capacidade que o candidato teve de realmente trazer, incorporar, né, essa lente, esse modelo da análise econômica para essa perspectiva do trabalho do notariado, né? Muitas vezes, quando a gente vê essas adaptações, né, de perspectivas, de metodologias diferentes para um determinado assunto, muitas vezes a gente vê um trabalho que acaba ficando uma coisa meio artificial, né? Uma coisa que parece que está lá encaixada, mas está precisando ainda dar uma polida, mas aqui no caso não foi, né? Assim, o Ricardo já entregou um trabalho, está entregando um trabalho que está muito redondo. Eu diria assim que eu vou falar daqui a pouquinho também ainda, mas que ele falou que ele não está trazendo nada assim, legalmente, juridicamente novo, né? Está tudo dentro conforme da lei, você não vai precisar de uma nova lei para criar uma nova figura, mas esse conceito teórico, né, do notário justiça-economista, ela é muito original, né? E ela está muito bem costurada, como eu vou falar daqui a pouquinho. Antes de entrar nos detalhes, queria então fazer esses dois grandes comentários, que são elogios, né? Primeiro, um tema que talvez não seja original, mas a maneira como ela foi colocada, ela é muito original. E eu vou começar assim com lá de trás, um grande elogio com relação à lista de referências, né? Porque é incrível, Ricardo, assim, a lista de referências que você trouxe, eu já vi aí alguns seus livros aí atrás de você, né? Mas você conseguiu perpassar detalhadamente a literatura de análise econômica do direito no Brasil. Inclusive diversos autores e obras que a maioria das pessoas não cita, não lê, não conhece, né? Então eu queria te parabenizar, você e seus orientadores, né, por ter conseguido realmente navegar profundamente em diversos trabalhos. Eu começaria citando esse livro que está aí atrás de você, do professor Décio Zilberstein, da professora Raquel, né, que realmente é a obra que inaugurou a análise econômica do direito no Brasil. Textos muito sofisticados, né? E eu vi que você leu, que você referencia no seu trabalho, e até de alguns outros autores com que o professor Décio trabalhou em outras obras. Queria te parabenizar, realmente está muito bem detalhado, sem contar, né, com... Você não cita isso no seu título, né? Porque além de análise econômica do direito e da economia comportamental, você fez assim um mergulho profundo na economia institucional, né? E os grandes autores teóricos, tanto nacionais quanto internacionais, né? Você fez um trabalho que não é uma literatura muito trivial, né? Assim, nem para economista, né? Mas mais ainda para juristas. Então, a economia institucional, ela tem alguns trabalhos que são muito sofisticados, avançados, e você navegou por eles, então eu queria te dar os parabéns, tá? Então, aí fazendo alguns breves comentários aqui sobre o conteúdo, como eu já tinha iniciado, eu acho que, mesmo que você enfatizou agora, né, que de fato não seria uma coisa completamente nova em termos normativos, né, mas esse conceito do notário justiça-economista, para mim, é um conceito ambicioso. Acho que o professor Marcelo falou um pouco, né, ele usou outro termo, mas é ambicioso, né, de fato, e o que eu acho que foi, assim, o melhor resultado é que você conseguiu costurar dentro desse conceito, de maneira aprofundada e rigorosa, diversas teorias, né? Não só na análise econômica do direito, da economia comportamental, da economia institucional, Williamson, Coase, né? Que não são autores que estão muito ali, que muitas pessoas não aprofundam, e claro, né, toda a perspectiva jurídica. Então eu acho que essa figura, esse conceito que você criou, na verdade, ele costura, não virou um Frankenstein, né? Virou uma coisa assim que conseguiu juntar. Eu sempre digo que o problema de fazer trabalhos e estudos interdisciplinares é que normalmente as pessoas colocam as diversas caixas das diversas disciplinas uma do lado da outra. Só que isso não é um trabalho interdisciplinar. Um trabalho interdisciplinar é aquele que consegue fundir essas caixas todas e transformar numa caixa só, homogênea, né, bonita, né, uniforme. E eu acho que eu posso dizer que o seu conceito, assim, atende muito bem a isso, né? Realmente um trabalho interdisciplinar, não Frankenstein de remendos, né? Partes distintas que vão fazer um todo muito estranho. Eu gostei também, assim, como que você, no capítulo, você descreve a evolução do notariado, por que faz sentido, né, trazer essa ideia? De novo, não é só um modismo de pegar a ideia e ficar aplicando para um monte de coisa. Ela, assim, pela natureza do trabalho no notariado, assim, faria sentido fazer essa análise, né? E aí, aqui,
você mostra que você compreendeu. Você compreendeu, assim, para que serve a análise econômica do direito para o seu objeto, né? Não é só uma, né? Nós, na economia, e eu que estudo muito essa coisa de ambiente de negócios, né, cursos em segurança jurídica, a gente sempre reclama muito do Brasil, né? Ai, tem muito custo de transação no Brasil, e a presença, a existência, né, dos cartórios, com a importância que eles têm na sociedade e na economia brasileira, reforça, é um espelho de que os custos de transação no Brasil são muito altos. Mas aí você, no seu trabalho, você mostra, olha, tudo bem, é uma realidade, né, que os cartórios têm essa importância no Brasil, né, que nós conhecemos, mas como ele pode fazer de uma maneira melhor, né? E eu gostei muito que você começou a sua apresentação distinguindo a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, né? E de fato os cartórios têm um papel nisso. E, claro, também, né, um papel de redução de custos de transação no ambiente de negócios, que você, então, é o seu principal assunto, né? Então, eu acho que foi muito bom você ter trazido essa justificação, nessa justificativa de por que você fez essa escolha, tá, do seu objeto. E também um outro elogio, assim, de que você trouxe, foi muito aprofundado, claro, né, com todas as referências, todo o estudo que você fez, dos diversos conceitos importantes, né, da ID, da economia institucional, as diferentes conceitos de eficiência, maximização, né, enfim, várias outras coisas, e combinado, alinhado com as discussões jurídicas, justiça distributiva, função social, né, então eu acho que isso foi muito bacana. Eu queria só fazer trazer algumas questões de arguição, né, se a gente vai dizer assim, mas eu quero dizer que, sim, na verdade, são mais provocações, né, dado que você se aprofundou tanto nesse estudo de análise econômica do direito, para a gente pensar juntos, inclusive, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas nesse sentido, tá? São algumas poucas, né, depois desse seu trabalho. Em que medida que você acha que essa proposta desse novo conceito, desse notariado juseconomista, ele não poderia, como quase tudo na análise econômica do direito, sofrer algum tipo de resistência de visões mais tradicionais do direito, né, do papel, do que seriam os cartórios, do que seria o notariado, e talvez, assim, relacionado a isso, será que não poderia, agora, fazendo a provocação, pensando, assim, sendo advogado do diabo, será que não poderia ter algum tipo, assim, de crítica no sentido de que talvez haja algum tipo de desvio das suas funções esperadas, né? Talvez possa existir algum tipo de argumento de que, olha, um notariado juseconomista, ele estaria indo além das suas funções tradicionais, e isso poderia ser uma crítica, né? Um ativista, de uma certa maneira, sei lá, né? Esse termo também não seria mais adequado. Mas até que ponto que pessoas com um olhar mais tradicional, assim, do direito, que não gostam dessa ideia, né? Acham que que não são ideias alienígenas, né, da eficiência, da redução de custo de transação, né, redução de assimetria de informação, será que não poderia surgir esse tipo de crítica, né, de quem é mais avesso, né, toda essa discussão? Segunda questão, e na verdade elas são muito relacionadas, tá? Então, como é que essa ideia do notariado juseconomista, ele pode ser usado, aplicado, né, levando-se em consideração que em diversas situações contratuais a gente tem mesmo um desequilíbrio de poder de barganha entre as partes, que no direito a gente chama a existência de alguma parte que seja hipossuficiente, né? Como é que você vê a atuação? Porque isso também é um tema caro para o direito brasileiro, né? Um país onde tem muita desigualdade, muita diferença, né? Então, será que o papel do notário juseconomista ele também poderia ajudar, né, nesse sentido, né, que de repente, aí de novo pensando no advogado do diabo, né, isso poderia ser usado contra a sua ideia do notariado juseconomista, tá? Terceiro ponto, você falou, e eu sou a pessoa que mais adora esse assunto do novo notariado juseconomista, né, dessa nova função do cartório como sendo um instrumento para ajudicializar, né? E aí a gente tem toda a discussão que hoje a gente não vai falar, mas será que, paradoxalmente, se, de novo, entendendo que existe algum tipo de crítica a esse novo conceito de notariado, será que não poderia gerar um contrário? Será que não poderia haver
questionamentos judiciais, eventualmente, de novo, sobre alguma atividade não considerada tradicional, para além das suas funções de um notariado juiz-economista? Resumindo, será que isso não poderia levar, na verdade, para um aumento de litígio, de questionar, né, esse notariado, né, porque, de repente, isso é uma ideia nova, né, é um conceito, de uma certa maneira, nova, né? Será que esse exercício dessa nova função não poderia, né, expor, na verdade, a mais possibilidade de litígio? Uma provocação. E, por último, um quarto, aí já é uma questão para pensar em como evoluir, né? Suponha que você adote, eu estou falando você, pode ser você mesmo, né? Você no seu cartório, você adote essa postura, você já está adotando essa postura, para aumentar a eficiência contratual e tal, né? Você conseguiria pensar em alguma maneira de medir, assim, de mensurar, assim, os ganhos, até para você convencer outras pessoas e até seus clientes, o judiciário, né, de que sim, esse modelo é um modelo melhor, é um modelo que, né, realmente vale a pena, né? Então, eu acho que essas serão 4 perguntas, né? De novo, mais para provocar, mais para você pensar um pouquinho, né? Já pensando assim, eu imagino que você vai ter uma longa trajetória, não para além do mestrado, né? Na sua vida profissional, até em defesa dessa ideia, porque me parece que você, né, fez com muita paixão mesmo, pessoal. Então, para já ir pensando. Mas eu queria mais uma vez, né, parabenizar você e aos orientadores pelo trabalho que já conseguiu. Antes que eu me esqueça, eu sei que talvez isso seja um pouquinho de quebra de protocolo, mas eu acho que, independente, né, você deveria pensar, né, eu quero lembrar que tem um call for papers abertos da Associação Brasileira de Direito e Economia, e eu acho que o seu trabalho assim, teria tudo a ver para você mandar para esse call, né? Não lembro agora qual que é o prazo, acho que final de julho, mas tem tempo ainda. Então, se você, de repente, depois conseguir com o professor Fabiano, com o professor Marcelo, né, transformar, né, o trabalho num artiguinho, assim, eu acho que tem tudo a ver com o congresso. Esse ano vai ser lá em Brasília, tá? Muito obrigado, professores Marcelo, professor Fabiano, né, e já pela possibilidade de estar aqui. Então, já agradeço pela participação. Obrigado, professora Luciana Lugtai. Passo a palavra ao mestrado Ricardo para fazer as suas considerações sobre as observações da professora. Professor, inicialmente, agradeço muito. A minha referência teórica, meus mentores e meus referenciais teóricos compõem minha banca, então, hoje é o dia extraordinário. Bom, vamos lá. Primeiro, críticas à eventual execuibilidade dessa ideia. Como eu já emprego isso no cartório, eu desenvolvo e vou aprimorando a partir das experiências que eu tenho no cartório, e não é algo que eu criei pensando só para o meu cartório, na verdade, e não é só teoria, vou fazer um negócio que eu acho que deveria ser e tá tudo bem. Não, inclusive até o professor Rafael, outra crítica que eu não vou esquecer, que ele falou que a dissertação tinha um caráter de manual, e foi de propósito, foi pensando, porque a ideia é apresentar esse novo modelo, essa nova forma de pensar, para os profissionais do direito, tanto do notariado, como os advogados, para falar, olha, tem essa possibilidade. E eu já tenho apresentado, já palestrei no encontro de notários registradores, no encontro estadual, e o que a gente percebe é que o pessoal acha que isso na teoria é bonito, mas na prática não é execuível. E aí, justamente, o meu contraponto eu já faço isso, eu já consigo implementar, e eu sei que é possível, eu sei que não é algo que, em teoria, faz sentido, mas na prática, um ponto que eu acho que é extremamente interessante é que o que eu apregou é que ele não é um modelo de adesão obrigatória. Até porque a análise econômica, ela não é simples, ela não é nem um pouco simples. A economia comportamental, nossa, eu apanhei bastante, digamos assim, para aprender o mínimo para conseguir desenvolver essas ideias, para não ficar com uma ideia superficial e justamente fazer
enxertos no notariado, a ideia nunca foi essa. Então, eu observo que as críticas são, na prática, não seria possível, e eu acho que também uma forma de superar é que ela é de adesão voluntária, e também temos algo que é típico do notariado brasileiro, que é a liberdade de escolha do seu notário. Então, você pode escolher. Então, eu vejo até no futuro que vai acabar havendo até uma especialização. Cada notário vai ter esse aqui vai saber melhor trabalhar com sucessões, esse aqui com contratos imobiliários, contratos agrários, contratos empresariais. E tá tudo bem. Então, assim, a beleza que eu acho também desse paradigma que é fundamentado na liberdade das pessoas de escolherem, olha, mesmo que eu seja o único que empregue isso, mas se você quiser ser atendido por um tabelião, digamos, de terceira geração, você tem a possibilidade. Se você quiser de segunda geração, tá tudo bem, você também tem a possibilidade. Além do que, lembrando que o tabelionato juseconomista, ele é uma evolução, ele não é uma disrupção do de segunda geração, então, nós conseguimos fazer ainda, digamos assim, o tabelionato de segunda geração? Conseguimos. Não é o que eu acho recomendável, e assim, também sei que ele é mais trabalhoso, e temos que pensar também em relação à corregedoria, um novo pensamento de como vai ser fiscalizado isso, como vai ser compreendido, e até as mudanças que vão derivar disso, a própria remuneração dos notários em relação a isso, mas é algo que eu acho que vale muito a pena, e depois de mais de 700, quase 800 anos de um modelo fixo, eu acho que está na hora da gente participar dessa revolução econômica que vivemos. Em relação à redução da hipossuficiência, também pensei muito nessa questão também. E a resposta também deriva da liberdade das pessoas escolherem. Tanto se vão utilizar do tabelionato juseconomista ou não, porque as pessoas são livres para fazer, a celebrar os contratos por instrumento particular, via de regra, né, ou por instrumento público, e se vai ser utilizado esse processo notarial. Como nós conseguimos reduzir essa hipossuficiência? Justamente trazendo mais informações, ou dando a possibilidade da pessoa buscar mais informações, porque ela sempre vai ter a liberdade de celebrar o contrato ou não. Inclusive, até já entra também nessa questão da judicialização. Será que isso, por ser algo tão novo, não vai gerar críticas? Sim, certamente. As pessoas adoram criticar, ao invés de... é mais fácil criticar do que compreender. A própria análise econômica sofre críticas assim que eu falo, sério, mas não tem relação nenhuma, mas tudo bem. Por que eu acredito que não vai gerar um influxo, né, um backlash num sentido contrário ali? Primeiro, porque o tabelião ele não decide por ninguém. E ele não manipula ninguém a fazer o que não quer. A ideia é facilitar a otimização dos contratos. Então, só vai haver uma escritura pública formalizando determinado contrato se todo mundo estiver de acordo. Por isso que eu falo até, eu recomendo que as partes sejam assistidas por advogados, para que as partes consigam entender de fato o que elas querem, e se aquele instrumento notarial está atendendo. E não é só verificação de capacidade e liberdade de escolha. É isso aqui, eu não estou sendo induzido a isso. Não, é a gente compreender desde o início se a pessoa efetivamente quer aquilo ali. E uma vez que ela deseja aquilo ali, que ela assinou a escritura, que ela celebrou, solenizou aquele contrato, aí ela tem que ser também, não pode adotar um comportamento contraditório e falar, olha, não sabia, não queria. Na verdade, assim, depois eu sempre falo que depois da sentença judicial transitada em julgado, a escritura pública é o que o ordenamento jurídico oferece de maior segurança para as partes. Então, dentro daquilo, obviamente, a gente sempre trabalha a questão da eficiência dentro das possibilidades, não do mundo ideal, no mundo real, concreto. Então, a forma como reduzimos a hipossuficiência é justamente tentando dar um tratamento igual, que a pessoa tenha todos os subsídios possíveis para que ela tome aquela decisão ou não. E até aproveitando a experiência prévia do tabelião em relação aos contratos que foram celebrados antes, da experiência que a gente já tem, daquilo que deu errado, daquilo que deu certo. Além
disso, sobre a questão da judicialização, o próprio judiciário respeita muito o nosso trabalho, de sorte que é um desestímulo à judicialização pelo descumprimento de um contrato que foi celebrado por escritura. Não é algo que eu assinei sem ver, eu não sabia. Sabe, esse comportamento oportunista não existe. Então, às vezes até as pessoas chegam aqui e falam, né, não sabia, não entendi direito. Não, você entendeu. Eu te expliquei, eu falei, eu falo assim, eu não sou professor de dar aula, mas eu sou professor dos meus escreventes e às vezes até das pessoas aqui, dos clientes, que eu explico, olha, isso aqui é tal coisa, tento simplificar, obviamente, mas para que as pessoas entendam de fato o que elas estão fazendo. E se aquilo é efetivamente aquilo que eles desejam. Então, há uma indução de um comportamento de que, olha, você pode até tentar buscar o judiciário, mas a sua chance de sucesso é pequena. Basta se verificar a quantidade de testamentos públicos que são anulados. Então, é pequena. Você vencer essa presunção de juridicidade de um contrato formalizado por escritura pública é menor. Como medir, então, essa vantagem? Essa é uma questão que eu preciso ainda, que eu quero me debruçar para melhor analisar isso de uma forma científica, mas eu posso oferecer alguns exemplos, até citando a questão do ganho de capital, e eu posso citar um caso concreto que, concretamente, eu tenho valores, por exemplo, que eu consegui fazer as partes economizarem, na verdade, uma das partes economizar, sem que isso tenha aumentado em absolutamente nada o custo de transação. O primeiro é o clássico, a pessoa querer economizar no ITBI, mas não pensar, né, o viés do presente, eu quero economizar agora, mas não pensa nessa relação de custo-benefício, olha, mas depois no ganho de capital eu vou pagar muito mais, o barato vai sair caro. Um exemplo que eu posso dar também, do qual eu me orgulho bastante, uma loteadora, que na verdade, assim, não era nem, era o dono da loteadora holding, dono de uma loteadora, nos procurou para fazer uma escritura de compra e venda de imóvel rural. O imóvel rural tinha 39 hectares. Na legislação, até o dia 20 de novembro de 2023, imóveis acima de 100 hectares tinha que ser feito o georreferenciamento. E o georreferenciamento é um processo caro, necessita da realização do georreferenciamento, contratar um engenheiro credenciado pelo INCRA que faça medição e tudo. Então, assim, não me ative só a questão de... É uma escritura de compra e venda, aqui, os requisitos são esses, a listinha, se bem que eu nunca trabalhei com lista, mas a lista de documentos que você precisa providenciar é essa, a partir disso eu faço a escritura. Não, eu perguntei, para que você está comprando esse imóvel? Eu vou comprar para fazer um loteamento. Então, você não vai dar uma destinação rural. Então, o georreferenciamento, pela lógica, objetivamente, comprou imóvel rural, não interessa. E a partir, então, do dia 20 de novembro, a partir de 25 hectares, precisaria ser feito o georreferenciamento. Então, eu já orientei ele, olha, você pretende fazer isso? Faça antes do dia 20. Então, vamos já fazer antes do dia 20 e já providenciar o registro antes do dia 20, porque como você vai fazer um loteamento, o georreferenciamento para você não vai ser útil, você vai ter um custo de transação, não vai ter o benefício em si. E aceleramos o processo, a gente, inclusive, a entrega da escritura foi num sábado, dia 20, salvo engano, de novembro de 2023, foi na segunda-feira, que é a partir de quando seria exigido, a gente entregou no dia 18 a escritura, e já encaminhei para o registro pelo sistema no dia 18, para que já fosse contabilizado como ainda dentro do prazo. Então, esse é um exemplo, assim, que eu gosto de dar, porque ele é mais factível, é mais fácil da gente ver as consequências diretas. Normalmente, o nosso trabalho, ele tem uma repercussão que é um pouco mais diferida, é mais difícil da gente ver, porque as partes geralmente não voltam para falar, olha, foi vantajoso para mim nesse sentido. Às vezes vem,
que até acabei deixando de falar, mas a própria celebração do contrato por escritura, ele tem ele constitui uma medida de compliance também, porque você publiciza, olha, estou fazendo isso para isso, e eu gosto de dar esse contexto também. Já ajudei também, por meio dessa contextualização por escritura, que novos contratos fossem celebrados, até parcerias de investidores, por conta disso, de não, aquilo que você quer fazer correto, você não faz algo errado e deixa exposto, publiciza isso por escritura, passa pelo crivo de um agente estatal, por mais que seja privado, mas não existe uma função estatal. Acredito que, a partir desse pensamento, eu consigo responder as críticas, as provocações da professora. Obrigado, Ricardo. Professora Luciana, satisfeita? Estou sim, muito obrigada. Obrigado. Bem, saindo do protocolo, a integridade dos homens é muito inconstante, mas qual é o custo de escolher um notário e os economista? Professor Rafael de Lazzari, a palavra é sua. Obrigado pela gentileza. Bom, vamos lá. Vou ser breve, viu, Ricardo? Primeiro, eu vou começar cumprimentando e externando a minha admiração pela professora Luciana, viu, professora? Você é uma das pensadoras, uma das grandes pensadoras da análise econômica do direito no Brasil. Também pesquiso, também escrevo. Vou tomar a liberdade de pedir o seu contato para o Fabiano para encaminhar meu livro sobre a ideia do direito constitucional. Por favor, não encare isso como desrespeito. Essa é a primeira edição, estou com a segunda edição aqui, que é vermelhinha. Depois eu vou remeter para a senhora. Vamos fazer uma troca, eu mando o meu para você. O seu curso eu tenho, tem que ver qual que eu não tenho. Mexa. Exato. Espero que os orientadores também recebam. Gostaria de celebrar o seu trabalho, viu, professor? Um trabalho muito honesto, Excelente. muito decente, muito preocupado com a técnica, né? Muito desprovido de achismo. Eu gosto da técnica, né? O achismo, às vezes, ele é um acessório, né? Ele é um apêndice. Você tem que dar prioridade para a técnica. A técnica precede a rigorosamente tudo, né? Que fique claro. É óbvio, né, Ricardo, que a análise, a economia comportamental por si só, ela não fornece todas as explicações